Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos ao Falando de Geografia, sou a professora Junilde e vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar da geografia física do Brasil. A partir de hoje vamos começar uma série de vídeos falando sobre a geografia física do Brasil. E no vídeo de hoje vamos começar falando do relevo, vamos falar também da geologia e do solo do território brasileiro. Então, vamos começar. Bem, a geografia física é uma área da ciência geográfica que ela vai estudar os aspectos naturais da paisagem, como rios, montanhas, a estrutura geológica como um todo. Por que é importante estudar essa geografia física? Bem, gente, ela é importante porque é na geografia física que a gente vai ter a descrição e o mapeamento de elementos físicos da paisagem. Como eu falei, é a partir dessas geografias físicas que a gente pode fazer o levantamento das formas do relevo de uma determinada região. É a partir dela que a gente vai verificar quais são as extensões do rio, se esse rio é um rio perene, se ele é um rio sazonal. E aí, também, além disso, a gente vai ter o mapeamento de áreas que são para observar se está ocorrendo uma preservação ambiental. É a partir dela que a gente faz o mapeamento de desmatamento e tudo mais. Então, é muito importante aí a geografia física dentro das análises dos elementos da paisagem e tudo mais. Bem, o cenário físico do território brasileiro ele é bem diversificado justamente por conta da extensão territorial que o Brasil tem, da dimensão desse território. Por ter um território bem grande, a gente vai encontrar diversas formas do relevo, que é o que a gente vai estudar hoje. A gente vai encontrar desde lugares de planaltos até áreas de planícies e depressões. E também a gente vai verificando que por conta dessa extensão do território brasileiro, a gente vai encontrar, por exemplo, climas diferentes dentro da mesma nação. Ok? Quando a gente fala de relevo, o relevo brasileiro é caracterizado por formas recém-constituídas em substratos rochosos de formação antiga, ou seja, as rochas que estão abaixo, os escudos cristalinos, são formações antigas. E acima desses escudos cristalinos, a gente vai ter formações mais novas do relevo, que são essas formações mais novas que a gente vai ver mais na frente. É a planalto, a planície, a depressão. E o relevo brasileiro, ele foi formado por meio de forças exógenas. Na geografia, a gente diz que forças exógenas são as intempéries físicas, as ações do vento, da força da água, que vão aí modelando o relevo, beleza? Vai fazendo o processo de erosão e transformação dessas formas. E aí, o relevo brasileiro ele tem uma classificação. Para a construção dessa classificação, a gente teve aí contribuições de dois geógrafos, o Aziz Abstad, que deu grandes contribuições, mas para estudos nas escolas, nos livros de geografia, vocês vão ver a classificação proposta por Jurandir Rossi lá em 1989. O Jurandir ele identificou aí 28 unidades do relevo brasileiro. Dentro dessas 28 unidades, ele distribuiu em 3 formas principais, que é as que a gente já conhece, que vocês já viram em livros, já viram em vídeos de outros canais no YouTube, que são isso, o planalto, a planície e a depressão. Os planaltos, eles são formas mais elevadas, ou seja, eles são mais altos. São as formas mais altas que a gente vai encontrar dentro do relevo brasileiro. E aí eles passam por um processo de desgaste. A altitude desse relevo, elas variam entre 300 metros a 1.000 metros. Existem estudos aí que divergem, que dizem que dentro do Brasil não se tem montanha. O que acontece? Montanha é uma forma do relevo que se caracteriza pela elevada altitude. Essa é a principal característica dela. Ela tem que ter uma altura significativa. E com base nas classificações feitas dentro do Brasil, no meio científico, convencionou-se que não existe no Brasil montanha. Porém, de acordo com o Conselho Nacional do Meio Ambiente, a legislação brasileira considera que há sim esse tipo de formação no Brasil. Aí, no meio científico, alguns concordam que não existe esse tipo de formação dentro do território. Já o Conselho Nacional do Meio Ambiente diz que existe. Então, fique muito atento, tá? Para o tipo de autor que vocês estão estudando quando a gente falar de planalto, para ver se eles consideram ou não a classificação de montanha dentro do território brasileiro. Dentro dos planaltos existem subcategorias do planalto,
que é o planalto em bacias sedimentares, planaltos em extrusões e cobertura residual de plataformas e planaltos de núcleos cristalinos arqueados, planalto em cinturões orogenéticos, ok? Temos também as planícies, são terrenos baixos e aplanados, formados essencialmente por processo de deposição de sedimentos oriundos das regiões mais elevadas. E regiões mais elevadas aí são o planalto. Eu gosto de dar o exemplo assim. Imaginem uma bacia, tá? Aquele utensílio doméstico, a bacia. O topo dessa bacia a gente encara como planalto. O fundo dela vai ser a nossa planície e as bordas dessa bacia vai ser a nossa depressão. Então, imagina que no planalto a gente tem a forma mais alta, que está sendo desgastada pelos processos de erosão. E todos esses sedimentos que estão sendo desgastados escorrem pela parede e chegam na planície, que é o fundo dessa bacia, que vai socorrer no processo de deposição e de sedimentação desses sedimentos. E aí as planícies, elas têm uma altitude que chega em até 200 metros. As planícies, de modo geral, elas são classificadas em três: aluviais, costeiras e lacustres. No Brasil, destaca-se duas grandes planícies, que é a planície Pantanal e a planície amazônica. A planície amazônica, ela vai estar situada dentro da região norte do nosso território, e a planície amazônica, ao seu redor, a gente vai encontrar regiões de planalto, beleza? Vocês vão ver mais pra frente que a gente vai observar mais essa questão do planalto dentro da planície amazônica. E por último, a gente tem a depressão, que elas já são formas mais desgastadas. Esse desgaste é justamente por conta desse processo de erosão das bordas da bacia sedimentares. Essas formas do relevo, elas vão chegar a uma altitude de 100 metros. O Rossi identificou que dentro do território brasileiro existe 11 depressões. Entre elas, as depressões que a gente sempre vai ouvir mais falar é a depressão sertaneja e a depressão de São Francisco. E aqui eu trago para vocês imagens dessas formas do relevo. Planalto das Guianas, a gente tem nosso exemplo de planalto, planície amazônica e a depressão sertaneja. Agora vamos falar da geologia do Brasil. O nosso segundo ponto seria a geologia do Brasil para hoje. Então vamos lá. Dentro da geologia a gente tem duas formas, que são os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Vamos ver então primeiro o que são esses escudos cristalinos. Eles são formados aí no período pré-cambriano. Dentro do território brasileiro, ele ocupa aí 36% do país, tá? Dentro desses escudos cristalinos, a gente tem como destaque o escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico. Dentro dos escudos cristalinos, a gente encontra recursos minerais. E os mais encontrados nesse tipo de formação são os granitos, o ferro e o manganês. Já nas bacias sedimentares, ela é uma estrutura geológica mais recente, porque ela é formada aí na era do Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. E aí a cobertura dela dentro do território brasileiro é maior. Ela ocupa 60% do território brasileiro. E dentro das bacias que se destacam no território brasileiro, a gente tem a bacia amazônica, que é a bacia sedimentar, a bacia do Pantanal, que fica dentro do nosso bioma Pantanal, a bacia do Parnaíba e a bacia do Paraná. Outra parte da geologia que a gente fala é sobre os terrenos vulcânicos. Cerca de 5% do território brasileiro apresenta esse tipo de estrutura. Atualmente, o Brasil não apresenta nenhum vulcão ativo. Já houve, há muitos anos atrás, houve já um vulcão ativo. Hoje não existe mais. E no Brasil, existem ilhas que foram formadas através do processo de vulcanismo, que são as ilhas de Fernando de Noronha e a ilha de Trindade, que elas também são áreas de proteção. Então, essas duas ilhas a gente tem como formação vulcânica. Com relação aos minerais encontrados a partir dos terrenos vulcânicos, a gente tem o diabásio e o basalto. Bom, agora a gente vai falar do solo. Mas antes de falar do solo, eu quero pedir de vocês que, se você gostou desse conteúdo que eu tô passando para vocês, se você já chegou até aqui e tá gostando do vídeo, se ele vai te ajudar de alguma forma, se ele já te ajudou de alguma forma, peço que você curta esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe lá nos comentários outros conteúdos de geografia que você gostaria de ver aqui também. Isso vai ajudar na produção dos conteúdos,
vai ajudar para me entender se você está gostando dos vídeos. E agora vamos continuar o vídeo. Bem, dentro do território brasileiro, a gente tem solos como a terra roxa, que corresponde a um tipo de solo que é extremamente fértil. Ele tem uma tonalidade avermelhada, então os agricultores que começaram a mexer com ele batizaram ele com esse nome de terra roxa. Ele é encontrado em regiões como em Goiânia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quando essa rocha basáltica se decompõe, ela forma a terra roxa, que é uma terra muito fértil. E aí a gente tem também a terra Massapê, que ele é um solo encontrado principalmente no litoral nordestino e constituído a partir da decomposição de rochas e minerais como ganeses, calcário e finitos. Então ele tem uma tonalidade mais escurecida, mas não chega a ser a terra roxa, tá? E aí tem a imagem para vocês verificarem. Outros solos que a gente vai ter é os chamados aluviais. É um solo que ele é formado em decorrência da sedimentação de áreas de várzea ou vales. Temos também o salmourão. Ele é encontrado ao longo da região sul e sudeste, em algumas partes do centro-oeste do Brasil, formado a partir da fragmentação de rochas graníticas e ganesas. Então a gente tem esse solo aqui um pouco mais denso, como vocês veem na imagem aqui, que tem uma fitazinha métrica medindo ele. Pode ver que ele já não tem a mesma característica dos demais, parece que ele é um pouquinho mais fragmentado. Bem, gente, é isso por hoje, esse foi o nosso assunto. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, te peço que curta ele, me siga no canal, deixe sugestão de outros conteúdos de geografia para me estar gravando para vocês. Tchau e até a próxima!